Boa noite, meu nome é Tiago Avelino, estamos aqui em Águas de Aruanda e vamos falar hoje sobre o orixá Logum Edé. É com muita satisfação, que a gente fala dos orixás que aqui para o Águas de Aruanda, no nosso ponto de vista, são forças da natureza, são reverberações da força da natureza. Então a gente sempre busca aqui no Águas de Aruanda desumanizar os orixás e trazer a essência energética dos orixás. Porque quando a gente humaniza, a gente coloca vícios, egos e tantos outros tipos de comportamentos que não fazem parte de forças divinas, de forças da natureza. Então, o Olodumare, como os africanos chamavam Deus, quando ele criou o nosso planeta, ele criou com todo um sistema, a fauna, a flora, as águas, os 4 elementos. Então, para esses 4 elementos, o Olodumare determinou que alguns porta-vozes seriam colocados ali, que os africanos chamaram de orixás. E dentro dessa frequência vem Logum Edé, que é esse ser aqui, que alguns dizem que é o príncipe dos orixás, diante de tamanha beleza energética que ele tem. Outros dizem também que a frequência de Logum Edé seria parecida como se fosse a tríade do Pai, Filho e Espírito Santo, por ele ter a frequência de Oxum, de Oxóssi e ter a frequência dele mesmo. Então formaria essa tríade de Pai, Filho e Espírito Santo. Tem uma lenda de Logum Edé que ele nasce da frequência energética de Oxum com Oxóssi. Então tem a frequência das matas e das águas doces. E aí, só que Logum Edé, ele estava em uma frequência inquieta e que precisava descobrir outros lugares, novas frequências. E Oxum, ela sempre dizia para Logum Edé, para seu filho, para ele nunca chegar a mergulhar nas águas profundas, nas águas revoltosas, porque ali era o ambiente em que Obá dominava. E todos que estudam o orixá sabem que a energia de Oxum, ela é polaridade um pouco oposta à de Obá. Essa grande guerreira, essa grande justiceira, mas eu digo polaridades energéticas. Não significa que existem brigas, que um é brigada com a outra, assim como falam de Oxalá e Exu. São polaridades distintas, tá? Mas um não briga com o outro. Todos se harmonizam porque são frequências do bem, são frequências da natureza. E a natureza se combina e se encaixa. Então, Logum Edé, desafiando um pouco a mãe, todo filho é um pouco assim, Não sei se você, quem tem filho, assim, ou a gente já foi filho, A gente é filho, E a gente desafia, Quanto mais nossos pais, assim, não vá, aí é que a gente dá vontade de ir. E aí, Logum Edé, isso é a lenda, tá, gente? Então, a gente vai pegar o contexto aí do aprendizado. E aí, Logum Edé, claro, como um bom filho, que desafia ali a mãe, foi lá nas águas profundas para saber como era. E ali ele caiu no domínio de Obá. E aí Obá, quando percebeu aquele ser estranho em suas propriedades energéticas, logo criou todos os armamentos para se defender, porque tinha que combater aquele ser que era estranho a ela. E aí foi que Oxum pediu a Inhansã para que ela ajudasse a retirar Logum Edé daquelas águas profundas, já que Inhansã também ela domina toda a escuridão que habita o universo. E aí Inhansã, ela usa da frequência dela para pegar Logum Edé e trazer. Mas em contrapartida, Inhansã diz que a partir daquele momento Oxum perderia a maternidade de Logum Edé e ele passaria a seguir os ditames de Inhansã e Ogum. Por isso que vocês, em alguns livros, em alguns blogs, em algumas questões que vocês venham a pesquisar, podem perceber que algumas pessoas falam que Logum Edé, ele é filho de Inhansã e Ogum. Outros dizem que é de Oxóssi e de Oxum, que vem justamente dessa lenda, que por ele ter adentrado no domínio de Obá e Inhansã ter resgatado Logum Edé, ele foi ser criado por Inhansã e Ogum. E aí Oxum, ela perdeu
a guarda, digamos assim, a guarda de seu filho, Logum Edé, que passou para outros aprendizados com outras frequências de Yansan e Logum Edé. Então isso daí eu falei só para que vocês entendam um pouquinho do porquê da literatura atribuir Logum Edé, às vezes para Ogum e Yansan, e outras permanecem como Oxóssi e Oxum. Tudo bem? Então aqui eu coloquei para provocar vocês. Logum Edé é um orixá africano, filho de Oxum e Oxóssi, homenageado na Umbanda no dia 19 de abril, dia de Santo Expedito. Então, no sincretismo, o dia de Logum Edé é dia 19 de abril, que é o dia do índio, né, inclusive. E aí, no sincretismo é Santo Expedito, São Expedito, tá? E aí, nessa questão de ser no sincretismo de São Expedito, Logum Edé também ele é um orixá que as pessoas... Porque São Expedito ele é santo das causas impossíveis. E Logum Edé, por ter essa juventude, essa vitalidade, e Logum Edé ele é um orixá que abre caminhos, principalmente para questões tecnológicas e inovadoras. Eu vou falar mais um pouquinho mais adiante, mas eu já vou adiantando para vocês. Então, quem tem a frequência de Logum Edé, tem essa questão de ser inovador, de abrir portas. Então, às vezes é aquela questão que precisa de alguém para dar uma mexida ali naquela situação, porque senão não sai do lugar. Geralmente é uma frequência de Logum Edé, tá? Que aí desafia novas portas a serem abertas também. E aí Logum Edé ele vem com essas questões da inovação, da parte tecnológica. Então toda vez que a gente verificar questões de informática, questões de avanços de robótica, ali pode ter certeza que ali está a frequência de Logum Edé, porque Logum Edé é quem traz as questões inovadoras. As grandes pesquisas são regidas pela frequência de Logum Edé. No Brasil é cultuado apenas no candomblé, então isso daqui é muito importante, porque às vezes vocês vão para um local de umbanda e falam assim, mas aqui não tem Logum Edé. Às vezes tem casas de umbanda que não conhecem a frequência de Logum Edé. Por quê? Geralmente quem é filho de Logum Edé, ou seja, quem é o orixá de cabeça da pessoa, se for Logum Edé, para ele se revelar ali no jogo de búzios, que é o único instrumento que a pessoa pode saber quem são os orixás no jogo de búzios. Geralmente, se Logum Edé aparece, é porque a pessoa tem uma frequência de linhagem dos orixás, que aqui no Brasil a gente conhece como candomblé, tá? Mas o candomblé é raiz, não algumas outras manifestações que já existe muita mistura aqui no Brasil, né, que coloca o nome candomblé, mas na realidade são outras manifestações já misturadas, que não é o candomblé raiz. O culto ao orixá com respeito total à natureza, com respeito total aos animais, com respeito total à fauna, porque o candomblé não mata nenhum tipo de animal, tá? Então, o candomblé existe um grande respeito. Se vocês quiserem aprender um pouquinho do candomblé raiz, é só vocês colocarem no YouTube Pai Agenor. Pai Agenor, ele já desencarnou, mas ele defendia o candomblé raiz, o candomblé de respeito à natureza. E é tanto que ele não era a favor de tantas questões que os candomblés fazem, né, com os animais e tantas outras coisas que são feitas. E ele não deixou de ser respeitado, é tanto que todos os terreiros de candomblé, quer seja em Salvador, quer seja no Rio de Janeiro, quando tinha a ordem sucessória de quem iria, então o Babalorixá ou a Ialorixá, mãe de santo, morria, quem ia suceder? Sempre chamava Pai Agenor. Então ele continuava com o axé nas mãos dele, mesmo ele não compactuando com o outro tipo de candomblé que era cultuado. Foi ele quem colocou, inclusive, Mãe Estela de Oxóssi, que recentemente desencarnou, foi ele quem declarou ela como a líder espiritual do Apó Funjá em Salvador. Foi por meio dos búzios dele. Foi Xangô que veio nos búzios dele, que Xangô era o orixá da antiga mãe de santo, de Manhaninha, que aí colocou Estela de Oxóssi, que ela não estava na linha sucessória, tinham três Ialorixás para serem na frente de Estela, e aí veio nos búzios que tinha que ser Estela de Oxóssi para liderar o Apó Funjá. Então, ordens do orixá devem ser acatadas
e seguidas, né? Então aí foi feito. Então Pai Agenor é fantástico na defesa efetivamente do candomblé raiz. Eu até falei hoje para a Luana, cadê Luana? Que se Pai Agenor tivesse desencarnado antes do meu nascimento, eu acho que eu seria a reencarnação de Pai Agenor. De tanto que eu acredito no que ele fala, e tudo que ele fala, diz assim, ainda bem que eu não estou sozinho, ainda bem que já teve uma pessoa que nasceu em 1907, que já falava, que ele teve a feitura dele realizada quando ele tinha 5 anos de idade, e aí teve toda a vivência dele no candomblé de anos e anos. Ele morreu com mais de 90 anos, e ele defendia o que o Águas de Aruanda fala. Então, que bom que nós não estamos sozinhos nessa embarcação, né? E seria um prazer ser a reencarnação dele, porque com certeza ele abriu muitas portas. E Logum Edé, ele é no candomblé. Então, assim, em uma casa de umbanda, Logum Edé, como ele pode aparecer? Ou o sacerdote de umbanda vai declarar que a pessoa é filha de Oxóssi, ou vai declarar que a pessoa é filha de Oxum, porque na umbanda não existe a frequência de Logum Edé. Somente quem tem as mãos do axé vindo de cunho espiritual de candomblé é que vai declarar o filho de Logum Edé. Porque quem não nasceu em alguma linhagem de Queto, Tambor de Mina, Jeje, Angola, não tem como identificar um Logum Edé ali nos búzios, porque é uma energia que não faz parte daquela frequência. Então, Logum Edé e alguns outros orixás, às vezes Oxumaré também, só vem em linhagens de sacerdotes que têm o seu cunho energético de alguma linha de orixá. Caso contrário, se for só umbanda, a pessoa é declarada como filha de Oxóssi ou filha de Oxum. E aí eu vou me privar para o quê? Não entrar no assunto se é certo ou errado e como seria a vida da pessoa, porque está tudo dentro da frequência, já que Logum Edé também tem um quê de Oxóssi e tem um quê de Oxum. Então a pessoa não seria prejudicado, porque o orixá, quando ele quer se revelar, ele vai conduzir o filho efetivamente para o sacerdote que tem a mão que ele precisa, do axé que precisa. Então, ou a gente acredita que o orixá vai nos conduzindo para onde a gente precisa estar, ou se não, tem uma frase de Pai Damião que ele sempre fala assim, quem é de casa se sente em casa. Então, quando você chegar na sua casa, lembrando que a nossa primeira casa é aqui dentro. Então, primeiro você precisa se organizar internamente, o autoconhecimento, espiritualidade e tal. E aí depois, quando você chegar no templo, que você se sentir em casa, eis ali onde você pode criar suas raízes. E ali os seus orixás, as manifestações mediúnicas, todas elas vão sendo naturalmente sendo reveladas de maneira bem amorosa, sem sofrimento e com consciência, tá? Então, sendo tratado como orixá menino, contudo, no panteão das divindades trata-se de orixá filho, que eu já falei que ele vem da linhagem de Oxum com Oxóssi, tá? Logum é o ponto de encontro entre os rios e as florestas. Então, eu acho que são os igarapés. Quando tem aquela frequência do rio que entra nas matas, aquele braço de rio que entra nas matas, ali está a frequência de Logum Edé. Ali está onde Logum Edé ele domina, são os braços de rio que cortam as matas, tá? Porque ali está Oxóssi e Oxum. Então ali quando você estiver, inclusive aqui pertinho do Águas, ali na ponte, não tem uma ponte Joel Silveira? Tem ali um braço de rio, né, que adentra ali um pouquinho das matas. Ali está a frequência de Logum Edé, tá? As barrancas, tá? Então as encostas dos rios, as beiras dos rios e também o vapor fino sobre as lagoas. Aquele calorzinho que fica ali sobre as lagoas, ali está a frequência de Logum Edé, que se espalha nos dias quentes pelas florestas. Então, aquela umidade que sobe e que vai para a floresta, ali está a frequência de Logum Edé. Então, vocês verifiquem que nós estamos trabalhando Logum Edé não humanizando, mas colocando ele como frequência da natureza. Então, o braço do rio que entra nas matas, o vapor que sai dos lagos e vai umedecer as matas, né, as florestas. Então, esse é Logum Edé. Esse é o Logum Edé que eu acredito e que eu reverencio, bato minha cabeça infinitamente no chão, tá? Para essa frequência energética, que é justamente essa força da natureza que nos dá todas essas bênçãos e a gente se sente sempre protegido, tá? Nesses lugares que a gente está, porque a gente está adentrando na morada de Logum Edé. Segundo a mitologia,
permanece 6 meses com características de Oxum mais evidentes, vivendo nos rios, e 6 meses com as de Oxóssi mais predominantes, vivendo nas matas. Então, geralmente, quem tem a frequência de Logum Edé na coroa espiritual, quem tem Logum Edé como orixá de cabeça, principalmente, é uma pessoa que 6 meses, às vezes, do ano passa de um jeito um pouco mais assim sensível, emocional, tal, e 6 meses mais ativo. Não é bipolaridade, não é TPM, não é nada disso, tá? Então são pessoas que assim oscilam durante o ano e até eu trago mais de uma maneira mais próxima. Não precisa esperar 6 meses e 6 meses. Às vezes durante o dia acorda bem melancólico, aquela coisa bem de água, né? Bem das águas, e ali daqui a pouco dá um roupante e já pega ali e já vai para a batalha. Então são pessoas que têm essas oscilações naturais, e aí vem o porquê da gente entender um pouquinho dos orixás. Porque a gente entendendo os orixás, a gente se entende mais. E saber os seus orixás reverbera o seu arquétipo, como você reage às questões diversas da vida. Então, saber por saber é melhor seguir o fluxo, né? Porque à medida que você sabe, você vai se aprofundando. E aí, aqui eu ainda vou falar das comidas, das cores de Logum Edé. Então, você pode se reenergizar com todos esses potenciais trazidos pela natureza. É considerado um orixá metametá, por confluir as características de Oxum e Oxóssi, o que leva à equivocada interpretação que seria Logum Edé, um orixá hermafrodita. Então, como eu falei para vocês, Logum Edé ele tem a frequência de Oxum, a frequência de Oxóssi, que nasce a frequência própria de Logum Edé, tá? Então, forma-se uma tríade. Então, geralmente, quando a gente faz uma oferenda para Logum Edé, a gente faz uma oferenda para Oxum, para Oxóssi e faz uma oferenda para o próprio Logum Edé. Então a gente reequilibra essas 3 frequências energéticas. Não significa que ele tem a frequência de Oxóssi e de Oxum somente, mas ele tem a dele mesmo, ele tem a energia própria dele. Oxum lhe confere características relacionadas à doçura, o carisma, a maternidade, a pesca e a prosperidade. Então na frequência de Oxum, o filho de Logum Edé, e a frequência de Logum Edé traz todas essas características. A pessoa mais doce, carismática, materna, então aquela pessoa que acolhe as pessoas, tá? E diante da pesca e da prosperidade, da fartura. Então, são pessoas que gostam do que é bom, igual ao Oxum, né? Quem é filho de Oxum gosta do que é bom, de lugares bons, de se vestir bem, são bem criteriosos no que fazem. E vocês vão verificar aqui que quem é Logum Edé tem uma grande tendência a ir para a área das artes. Então são grandes admiradores das artes e se entregarem à frequência das artes são artistas fantásticos, tá? Oxóssi lhe atribui a astúcia e bravura do caçador, a paciência do pescador, a habilidade e o conhecimento. Então, geralmente, à medida que a pessoa também tem essa doçura, essa tranquilidade, mas também ela tem um pouco de cautela, que vem como se fosse um grande dever de casa para o filho de Logum Edé, é ser cauteloso, porque geralmente os filhos de Logum Edé querem partir fazendo ali no instinto muitas coisas. Então vem como grande dever do espírito da pessoa que está aqui para aprender, guardado pela proteção de Logum Edé, a cautela. Utilizar a frequência que vem de Oxóssi para observar perfeitamente, porque o grande caçador, ele observa, né, antes ali da caça. Porém, Logum Edé tem suas próprias características traduzidas pelo poder da magia e da riqueza, sendo um grande conhecedor da medicina das folhas. Então, o filho de Logum Edé, ele é um filho que naturalmente ele é conduzido à magia. A magia não interprete como magia negra, tá? A ritos. São filhos que gostam de ritos. E ritos não necessariamente somente na religião. São pessoas, às vezes, um pouco metódicas. Então, é aquela pessoa que acorda e todos os dias faz do mesmo jeito. Acorda, se senta na mesma posição, aí de acordar já vai escovar os dentes, já vai tomar o banho, já pega a toalha igual todos os dias. Todo dia faz a mesma coisa. Então, assim, é Logum Edé.
E aí vem também trazendo o quê? O grande poder, como eu coloquei aqui, da medicina das folhas. Então vem como um caminho de abertura para a frequência do espírito se aprofundar na frequência das folhas. Quer seja por meio de banhos, conhecer melhor as ervas para preparar banhos, quer seja por meio de chás. Então, todo filho de Logun Edé precisa se apropriar mais dessa frequência. Por quê? Se vocês observarem, o chá vem de Ossan, tudo bem. Mas numa infusão de um chá, você tem ali as águas e a floresta, né? É trazida pelas folhas. Ali também é a frequência de Logun Edé. Então, em um chá, porque Ossan é aquela seiva que brota da folha, que transforma a água um pouco mais esverdeada, um pouco mais amarelada. Ali é Ossan. Mas a junção da folha com a água, ali é Logun Edé. Porque ali é a frequência das matas com as águas. Para vocês verificarem como nós temos, a gente bebe Logun Edé, né? Também no nosso dia a dia, num chá. A gente está bebendo ali, né? Num café, né? Café não desse solúvel, né? O café mais natural, digamos assim, né? Ali também a gente está trazendo Logun Edé. Como simbologia tem o cavalo marinho. Esse daqui é o mais famoso. Falou de Logun Edé, a pessoa já pensa logo cavalo marinho. Conheço vários filhos e filhas de Logun Edé que já coloca logo um pingente de um cavalo marinho, já faz uma tatuagem e tal. Mas eu também apresento outros animais, né? Que vem de Logun Edé, para não ficar só no cavalo marinho. E aqui a gente também tem toda a explicação do cavalo marinho, porque quem é que gesta os filhos? É o macho. E Logun Edé, ele é metá-metá, então ele traz o masculino e o feminino, Oxum e Oxóssi. E aí por isso que na representatividade na natureza ele se materializou como um cavalo marinho. Devido à postura deste animal, que independe do movimento das marés. Outros animais que detêm o simbolismo de Logun Edé é o camaleão, ora está de um jeito, ora está de outro. Bem, Logun Edé, tá? O pavão também é um animal que os filhos de Logun Edé adoram, né? Reproduzirem aí a vida fora. Porque o pavão é a grande majestade ali da natureza. Quando o pavão abre aquele rabo, né? Traz ali uma realeza, né? E aí os filhos de Logun Edé, muitas vezes, têm um temperamento meio como um pavão. Às vezes é uma pessoa assim, que você não dá nada, mas quando você pisa ali no calo, ele abre ali as penas ali e se transforma em uma coisa assim que você verifica que com um abraço você retoma o filho de Logun Edé para o estado original dele, que é só uma coisa momentânea, né? Para dizer assim que ele também é forte, né? Porque o pavão é pequenininho, tal, mas ele quando quer se mostrar forte ali, ele abre aquelas penas do rabo dele para mostrar que também ele é grande, mas ele continua pequenininho, né? E tem o fazão também. O fazão é lindíssimo, né? Com as penas também do fazão. Aqui são alguns instrumentos que Logun Edé ele carrega. Então carrega em uma das mãos o ofá, que é o arco e flecha, e o abedé, que é o espelho dourado de Oxum, trazendo ainda uma capanga e um berrante, tá? Então ele é o grande caçador também de almas Logun Edé. Assim como Oxóssi, ele caça as almas perdidas, a frequência, tá? Logun Edé, dentro da expertise dele, dentro dos rios que adentram as matas, ele também ajuda a reequilibrar o campo energético dos espíritos que ali estejam passando. Sincretizado, já disse Santo Expedito, o qual segura a cruz. Então veja a analogia, tá? Santo Expedito, ele carrega o quê? A cruz da espiritualidade e o ramo de palmeira, como elemento da natureza. Logun Edé faz analogia com o espelho de Oxum, representando a espiritualidade, e o arco e flecha de Oxóssi, representando a caça e os elementos da natureza. Então veja como Santo Expedito, ele não foi escolhido ali, pega aqui esse santo aqui, quem é o santo do dia, né? Porque ali em Santo Expedito, não sei se vocês já pararam para observar o porquê de Santo Expedito é carregar a cruz, é carregar a folha de palmeira, né? Então assim, por quê? Né? Então tem tudo a ver que ali na realidade, para os católicos, é o sincretismo de Logun Edé, porque também para os de matriz africana,
Também tem a representatividade da espiritualidade e da força da natureza, como aqui eu expliquei, que é a cruz, o ramo de palmeira associado ao espelho e arco e flecha, tá? Então, que bom que os católicos também reverenciam Santo Expedito, mas também tem ali um quezinho de Logum Edé, né? Seus filhos são pessoas agradáveis e educadas, vestem-se com muita sutileza e elegância, sensíveis, inteligentes e com raciocínio rápido. Então, são pessoas que pegam no ar as coisas ali. Ninguém engana o filho do Logum Edé, não. Só se ele estiver bem dormindo mesmo ali na existência dele. Mas, geralmente, filhos do Logum Edé é o sexto sentido rápido. Pegou ali no ar. Procuram sempre coisas novas, pois gostam de viver bem. Então, é aquela pessoa que dentro de um relacionamento não gosta que caia na rotina. São aquelas pessoas que sempre estão buscando dar um movimento num relacionamento. Quer seja com o companheiro, companheira, ou do relacionamento de amizade também. Então a vida tem que ser dinâmica para um filho de Logum Edé, porque se caiu na rotina, se caiu no marasmo, acabou a graça. Gostam muito de objetos de artes, então são pela sensibilidade, né, deles, então gosta muito de admirar as artes, tá? Rege a ingenuidade do jovem, então assim, onde é que está presente no nosso campo de crescimento como ser humano, a frequência de Logum Edé, tá? Porque Oxum, ela está dentro do líquido amniótico. Então, quando nós estamos na barriga da nossa mãe, estivemos, né, na barriga da nossa mãe, aquele líquido todo é protegido por Oxum, o útero ali, tá? Então, quando a bolsa rompe ali, é a frequência de Iemanjá. Quem recepciona a cabeça quando está coroando em um parto normal é Oxalá. Quem auxilia o espermatozoide a encontrar o óvulo e fecundar é a frequência de Exu. Exu é quem permite que o ser humano seja um ser humano. Sem Exu não há ser humano. Então o espermatozoide só encontra o óvulo por conta de Exu. Então cada etapa da nossa existência tem um orixá regendo. Tá? E Logum Edé, ele está regendo sempre o quê? A nossa infância, a nossa adolescência, aquela ingenuidade. Eu mesmo, quando era criança, até o início da minha adolescência, 12, 13 anos, eu pensava que engravidava... Eu não sou filho de Logum Edé, mas eu pensava que engravidava beijando na boca. Então veja que inocência. Hoje em dia as crianças de 13 anos não têm mais essa inocência, né? Eu acho que Logum Edé deu uma repaginada aí na fase, né? Que hoje os adolescentes estão bem mais avançados, né? Geralmente 13, 14 anos, infelizmente, já estão sendo pais e mães, né? E aí, a ingenuidade do jovem, a adolescência, a beleza do adolescente, o seu encanto está no primeiro beijo, no primeiro carinho, está presente no brilho do olhar, no perfume das flores e numa paisagem singela. Então, aquela coisa bucólica, aquela coisa tranquila, ali está Logum Edé, tá? E você contemplar tudo isso. Está ligado às artes de pintar, esculpir, escrever, dançar e cantar. Então, quem é filho de Logum Edé, eu aconselho fazer alguma coisa dessa. Faz extravasar e colocar a energia de Logum Edé aí para girar, tá? Então, escreva, cante, entre numa aula de dança, vá pintar, faça alguma coisa, tá? Qual é o dia de Logum Edé? Dia de quinta-feira. É o mesmo dia de Oxóssi, tá? É o mesmo dia de Oxóssi, dia de quinta-feira. Símbolo, sim, aí voltando ainda para o dia de quinta-feira. Então, quem é filho de Logum Edé? Então, como é que deve proceder nesse dia? Geralmente, no dia do nosso orixá, a gente fica um pouco o quê? Mais reflexivo, a gente pode fazer algum tipo de resguardo no sentido de que eu vestir uma camisa na intenção, na cor, na intenção do meu orixá, comer algo que seja da frequência do meu orixá, e aí eu vou verificando como eu posso me conectar mais ainda naquele dia com o meu orixá, tá? E aí é na quinta-feira. Símbolo, o Ofá, o arco e flecha, eu já falei, o Abedé, espelho na mão, e o cavalo marinho. São os 3 símbolos de Logum Edé, tá? As cores, azul turquesa e amarelo ouro. Então são 2 cores lindíssimas, né? E o elemento é o elemento terra e o elemento água, por óbvio, né? Porque ele traz as matas e traz também as águas. Aqui é a frequência do alecrim, que é uma das folhas de Logum Edé. Então o alecrim é uma das folhas que traz a frequência de Logum Edé, tá? A samambaia, a espinheira santa, colônia, que é o alevante,
tá? Porque algumas culturas chamam de alevante e outras chamam de colônia, tá? Folha de alevante e o saião. São essas folhas básicas de Logum Edé. Óbvio que tem outras folhas, mas eu separei aqui as principais, tá? Comida. Tem essa comida que é o omolocum. O omolocum é uma comida bem agradável. Quem é filho ou que não é filho de Logum Edé pode fazer para entrar na frequência ali, tá? Às vezes você tem alguma decisão a ser tomada diante de um empreendimento, de um novo projeto que você precisa estabelecer na sua vida. Você pode preparar um omolocum e pedir que a frequência de Logum Edé conduza você ali naquela questão, na abertura dos seus caminhos também. Como é feito? Você pega feijão fradinho, milho, esse milho amarelo, tá? Cebola, ovos. Esses ovos o quê? Geralmente são ovos de galinha, tá? Porque tem o ovo de codorna também, né? Que algumas pessoas utilizam. E azeite de oliva. E aí o quê? Você vai pegar o feijão fradinho, vai cozinhar. Vai pegar o milho, cozinha também, tá? Pega um pouquinho de cebola, você vai picotar a cebola. Vai refogar um pouquinho. Coloca um pouquinho de azeite. Coloca depois o feijão fradinho, o milho, tá? E vai ali fazer aquela mistura. E depois que tiver ali, né? Porque o milho já vai estar cozido, o feijão também, né? Então você só vai refogar ali na cebola e no azeite. E depois você vai colocar ali para servir e você vai enfeitar com 5 ovos de galinha. 5 ovos de galinha, cozidos, inteiros, tá? E aí você enfeita e ali serve. Tá? Então, numa reunião de negócios, alguma coisa que precisa ser estabelecida para abertura de caminhos, para novas propostas, é muito apropriado essa comida e é leve, né? É uma comida que aparentemente é regional, vai dizer assim, essa comida deve ser típica de Sergipe. É mesmo, é de Sergipe. É de Sergipe, né? Só come, né? Só come, né? É bem de Sergipe quando estava na Pangeia, quando estava colada com a Nigéria, né? Bem de Sergipe, bem antiga, né? Mas a gente não precisa dizer quando foi que veio essa comida, né? E aí é de Sergipe, né? Mas quando estava bem coladinho com a África, antes dos continentes aí, né? Bem recente. E aí os domínios é o quê? A riqueza, a fartura, beleza. No Secretismo, já falei, Santo Expedito, dia 19 de abril. E a saudação Loci Loci Logum, tá? Aqui tem uma oração que eu vou pedir para que vocês façam em voz alta comigo, tá? Então aí, menino Deus, Logum Edé, Senhor das brincadeiras e das alegrias constantes, menino Deus das bênçãos da vida e da terra cintilante, menino Deus do Abedé e do Ifá, que sua atenção caia sobre mim, menino Deus do ouro das pedras do arco-íris, menino Deus do arco e da flecha que aponta o destino, menino Deus da prosperidade, menino Rei da bondade, menino Deus guarda os meus passos, menino Deus me acolha em seus braços, menino Deus, Senhor do mundo, Senhor da esperança, guia os meus passos sob seu manto amarelo e verde, Saravá Logum Edé. Então essa é a oração que tranquilamente vocês encontram na internet, tá? E aí eu fico grato por toda a atenção de vocês. Espero que vocês tenham se apaixonado por Logum Edé, assim como eu sou apaixonado por todos os orixás. Muito grato.